Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje, atendendo algumas dúvidas e pedidos, vamos entender um pouco na prática como funciona o CDI na hora que você vai escolher investir em algum produto financeiro relacionado à renda fixa. Você já deve ter ouvido falar, tal CDB rende 100% do CDI, tal LCI rende 90% do CDI. O que é isso? Como calcula? Como que eu posso ter esse parâmetro? Então, atendendo a essa informação, vamos mostrar e evidenciar aqui como que você pode observar as taxas praticadas e o que você levar em conta na hora de analisar esse retorno. Infelizmente, muitas pessoas, quando olham esse 100% do CDI, pensam que é o valor que ela aplicou vai render 100%. Então, a gente já tem que entender que não é desta forma. Quando a gente usa a expressão 100% do CDI, ou seja, ele está fazendo uma referência a uma taxa, a algo. E aí, o que a gente precisa descobrir é quanto vale este algo chamado CDI, perfeito? Antes, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu acho que é de extrema importância. O CDI, ele está diretamente correlacionado à Selic. Então, a gente já tem alguns outros vídeos aqui no canal explicando que a cada 45 dias existe uma reunião chamada Copom, onde é definido o alvo, a meta da Selic a partir daquele momento, o que a gente chama de meta Selic, Selic meta. Então, a taxa Selic, como o CDI, geralmente tem o seu valor mais ou menos de 0,10% menor do que esse alvo, do que essa taxa utilizada aí como objetivo. Perfeito até aqui? Assim sendo, o CDI, para a gente entender até o que é essa sigla, é o Certificado de Depósito Interbancário, o que significa que é um certificado transacionado pelas instituições financeiras. Existe uma regra do Banco Central que nenhuma instituição deve ficar no final do dia com saldo negativo. Sempre tem que estar com saldo positivo. E para que isso aconteça, uma instituição financeira pega dinheiro emprestado para outra e devolve no dia seguinte, ou seja, fica ali somente num prazo curtíssimo, porque pode ter acontecido entre depósitos e resgates nas contas dos seus clientes, ter tido mais saídas do que entrada. Então, as instituições não são bobas, emprestam para essas outras e usam como parâmetro essa taxa, que é o CDI. Então, é algo realizado entre as instituições. E nós, pessoas físicas, podemos também ter acesso por meio dos produtos em renda fixa, que tem como base essa variação desta taxa. Então, a gente consegue, por meio de um CDB de 100%, de 105, 110, inclusive eu trouxe aqui um vídeo no canal falando de uma promoção de uma corretora que estava pagando 300% do CDI, e muita gente ficou, como que é isso? Quanto que é isso? Eu consigo mensurar? Eu consigo saber? Então, é importante a gente entender. Vou apresentar aqui para vocês, que eu acho que é bem bacana, primeiro, para vocês conhecerem o site do próprio Banco Central, onde ele traz aqui, ó, taxa de juros básica histórico. Ele traz qual é a meta Selic e qual é a taxa Selic. Então, a gente está aqui, ó, na meta já, desde o dia 9/12, em 9,25. A Selic anterior, meta era 7,75, e olha que legal, a taxa Selic ficou em 7,65. Quando era 6,25, ficou em 6,15. Tá vendo que a diferença aqui dá mais ou menos 0,10? Ó, 4,15, 4,25,
3,40, 3,50. Então, a gente diz que esse CDI está bem atrelado com a taxa Selic, perfeito? Aí existe também a possibilidade, deixa eu parar aqui de compartilhar, de você fazer esse cálculo. Antes de eu ir para o site oficial, vou fazer uma simulação aqui que eu acho que é de extrema importância para que vocês entendam, tá bom? Então, deixa eu compartilhar agora aqui com vocês. Vejam se estão olhando aí. Então, o que que tem aqui? A gente tem, então, a nossa taxa Selic em 9,15. Então, o CDI vai ser esses 9,15, perfeito? Então, a gente já tem que começar a entender esse movimento, tá? E com esses 9,15, lembra esse exemplo que a gente trouxe, né? Ah, um CDB que rende 300% do CDI. O que que vai significar? É como se a gente fizesse o quê? 9,15 vezes os 300%, o que vai dar acumulado uma taxa de 27,45% ao ano, ok? Então, aqui só para a gente ter uma dimensão. Ah, então quando eu vejo lá que rende 100% do CDI, nada mais é do que render o CDI, que está em 9,15 atualmente. Então, se eu vejo 120, vai ser 120 vezes os 9,15, vai dar os 10,98, ok? Então, toda vez que você vê algum produto financeiro que tenha como rentabilidade algo relacionado ao CDI, então vamos pegar aqui, se eu colocar R$1.000 aqui, não é que vai ser 100% dos 1.000, vai ser 120 aqui dos 9,15, vai dar 10,98, então esse vezes os 10,98, então eu vou receber R$109,80, tá bom? Então não confunda quando você vê lá 100%, 120, que é 100% do valor que você está aplicando. Mas você precisa conhecer o CDI, que vai estar bem correlacionado com a taxa Selic, sendo o CDI uma taxa trabalhada aí pelas instituições financeiras. Então, quando a gente tem algum produto financeiro como CDB, dê preferência para investimentos que você vê aí acima de 100% do CDI, porque você já sabe que acima de 100% você vai ter, no mínimo, a taxa Selic. Se você pegar, por exemplo, 70%, você vai receber menos do que a taxa básica de juros, que nesse caso aqui vai dar 6,41% ao ano. Cinti, se eu quiser calcular numa determinada data quanto que rendeu, como que eu faço? Eu consigo saber, descobrir? Sim, consegue. Então, deixa eu compartilhar com você também um site do próprio B3, que ele traz esse histórico das taxas que você também pode utilizar. Então, aqui no site, ó, B3 Calc, ele traz, você coloca a data inicial que você quer, a data final que você quer, então aqui qual é a taxa DI, né, o CDI, e o percentual que aquilo está rendendo. Então, por exemplo, rendendo 105, coloquei R$1.000, calcular, e ele traz aqui, ó, de 21/12/20 a 19/12/20, a um percentual de 115, 105, vai ter dado uma taxa de 4,33. Então, se você aplicou R$1.000, você vai ter ao final R$1.043,34. Então, por esse site também, você consegue ter uma percepção do passado de quanto estava valendo o CDI. Inclusive, você consegue essa informação, ó, desde 1994, praticamente aí quando entrou o Plano Real. Perfeito? Entendido? Ficou claro? Então, espero que vocês possam conhecer um pouco mais
Vou deixar esses sites aqui na descrição e que vocês possam cada vez mais usar dessas informações, desses conhecimentos para aprimorar as suas escolhas financeiras e, por que não, a realização dos seus sonhos, perfeito? Curta, se inscreva, compartilhe com aquelas pessoas que você queira que aprenda um pouquinho mais. Beijos e até mais. Tchau, tchau.